Muito bem, pessoal, vamos lá com mais um vídeo no Fatos, Informações e Opiniões com o Ed Moreno aqui no YouTube. Aqui nesse canal Fatos, Informações e Opiniões você pode participar clicando aí, né? Deixando o seu like, clicando no joinha, comentando, se inscrevendo, que é muito importante a sua inscrição no canal, e também você pode compartilhar, né? Para se inscrever é facilzinho, né? A gente divulga aqui normalmente nos grupos de WhatsApp, né? Mas você entra no link do YouTube aí, é só estar logado lá no Google ou com uma conta Gmail e você já faz a sua inscrição. Só clicar na inscrição ali, né? Que você consegue fazer a sua inscrição. E claro, né? Pode compartilhar aí para ajudar na divulgação do canal Fatos, Informações e Opiniões, que a partir de amanhã vai estar lá no Clube do Laço Lindo do Amaral Cardinal, porque chega de notícia ruim, né? Nós estamos vendo aí um monte de notícia ruim na administração municipal do município, né? Então nós no Brasil, né? Então esse final de semana, a partir de amanhã, começa aí uma boa festa lá no Clube do Laço Lindo do Amaral Cardinal, com o 47º Encontro Estadual do Laço Comprido. Foi preparado toda uma estrutura, né? Terão ali expositores com lojas, enfim, né? Nós teremos aí uma grande estrutura montada para o pessoal visitar o Clube do Laço Lindo do Amaral Cardinal. Tem a participação de vários municípios, né? Mas a comunidade de Ponta Porã, dos municípios vizinhos, da área rural ali, da redondeza do Clube do Laço, da cidade de Antônio João, enfim, cidades vizinhas, né? Comunidades vizinhas sempre costumam vir em peso para a festa do Laço lá do Lindo do Amaral Cardinal. O Pompílio Júnior, que é o presidente da Federação de Clubes de Laço do Estado de Mato Grosso do Sul e também presidente do Clube do Laço Lindo do Amaral aqui de Ponta Porã, ele, ao lado de sua equipe, preparou toda essa estrutura, né? E a programação abre amanhã, né? Com a laçada, com o duelo Vete Raça, e também depois tem na sequência, né? Os duelos femininos até a disputa da taça de bronze especial, a taça de prata e o encerramento com a taça de ouro. Mas amanhã começa tudo, né? E tem também ali bailes, tem apresentação das duplas sertanejas, serão duas duplas, né? João Lucas e Walter Filho, e além de Thales e Rafael, né? O Grupo Socadão também vai fazer parte, como fez no ano passado, né? Animando ali o Baile Carapé. Aliás, o Baile Carapé que é a grande atração, né? A grande atração do público que vai até o Lindo do Amaral Cardinal. Eles vão lá pelo Baile Carapé, né? Mas claro que muita gente vai para acompanhar as laçadas, tanto é que são montadas arquibancadas lá que normalmente ficam lotadas, né? E ali ao lado também da pista, né? Ficam lotados de público ali. E muita gente vai para o Baile Carapé e viver dias diferentes, né? Que conviver nesses dias que os laçadores costumam dizer de uma grande confraternização do laço comprido, né? Por isso foi montada uma grande estrutura lá, uma boa estrutura com praça de alimentação. Tem o grandioso churrasco do domingo também, né? E a gente vai estar, a partir de amanhã, eu vou estar lá falando da programação, falando desse churrasco também, que costuma levar muita gente ao Lindo do Amaral Cardinal, lá na BR-463, né? Enfim, vai ser uma grande festa que já está tudo pronto, que foi tudo preparado pelo Pompílio Júnior, o presidente do Clube de Laço, da Federação de Clubes de Laço de Mato Grosso do Sul, presidente do Clube de Laço Lindo do Amaral Cardinal, com sua equipe, montou para a população de Ponta Porã participar nesses grandes dias de festa. A cerimônia oficial de abertura vai ser no sábado, às 17 horas, está programado, né? E aí deve contar com a presença de autoridades do estado, provavelmente a presença do governador do estado e outras autoridades que estarão aqui em Ponta Porã para o 47º Encontro Estadual do Laço Comprido. Vamos então com as informações nacionais, né? E o presidente Lula continua conduzindo o Brasil ao fundo do poço, né? O presidente Lula ontem tratou de roncar grosso para cima do presidente dos Estados Unidos, né? O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele trata o Lula como uma piada, e é uma piada, né? A verdade é que Donald Trump considera o Lula um mero criminoso que tem a proteção da Suprema Corte brasileira para evitar que Jair Bolsonaro retorne
ao poder. Diante desse quadro aí de querer buscar a qualquer custo mudar a sua situação de desaprovação, né, da população brasileira, de reprovação da população brasileira, enfrenta fatos, factóides, tenta, né, de alguma forma, e agora inventou um discurso nacionalistas aí, né, indo contra seu próprio discurso, que ele disse que no Brasil tinha que parar com esse negócio de pátria, né, de família, de conservação de cultura, enfim, né. Agora não, agora ele está com um papo nacionalista, porque ele pretende recuperar a credibilidade do seu governo, que nunca teve, né. Quem acha que teve, ou ainda tenta defender, é a imprensa, né, a grande mídia aí, né, que recebe muito para isso. E ontem o Lula soltou a seguinte frase, né, abre aspas para o Lula: não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia, fale manso comigo, né, que eles vão ficar grosso. O Lula, e algumas horas depois, foi anunciada a cobrança de tarifas de 25% sobre a importação de aço e alumínio, que já começaram a vigorar hoje, dia 12, e isso afeta terrivelmente o Brasil. Enquanto o Lula estiver no poder, a tendência é só piorar, vai ficar desse jeito aí, daí para pior, né? Não tem jeito. E a Casa Branca afirmou ontem mesmo, né, que as tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio aos Estados Unidos iniciaram à meia-noite de ontem. Segundo o governo norte-americano, as taxas serão impostas sobre todos os países, sem exceções ou isenções. De acordo com suas ordens executivas anteriores, uma tarifa de 25% sobre o aço, o alumínio, sem exceções ou isenções, entrará em vigor para o Canadá e todos os outros parceiros comerciais à meia-noite do dia 12 de março, no caso ontem. No caso hoje, né? Já começou a vigorar a partir de hoje, segundo disse o porta-voz da Casa Branca, Kurt Desai, em uma declaração à CNN. O Brasil é o segundo fornecedor de aço e ferro aos Estados Unidos, e a fatia do mercado nunca foi tão grande, né? Em 2024, os americanos compraram 4 bilhões 670 milhões de dólares, né? Cerca de 27 bilhões de reais em produtos brasileiros do conjunto de aço e ferro. Com o valor, o Brasil foi o segundo maior fornecedor de aço, né, fornecedor para os Estados Unidos, né? E tem gente da imprensa aí que eu não sei o que tem na cabeça, né? Deve ser dinheiro, porque não há outra explicação. Acha que o Brasil pode usar, tem força para usar a lei da reciprocidade, né? Ser recíproco com os Estados Unidos em outras mercadorias. Quem vai perder é o povo brasileiro, não tem jeito, né? O Brasil está sendo definitivamente ferrado, e parece que ser esse, né, o grande objetivo desse atual governo, ou desse desgoverno aí do Lula, porque não é possível, né? Não é possível a forma como eles estão conduzindo, né? E agora, desesperado com a situação de rejeição popular, o Lula tenta de todas as formas, todo dia é um discurso desastroso, né? Mas essa é uma forma desesperada dele tentar recuperar a sua aprovação. Não vai conseguir, desse jeito vai ser pior, né? Desse jeito vai se afundar ainda mais. E o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL voltou a afirmar que segue como o nome do partido para a disputa presidencial de 2026. A declaração foi feita hoje, após o encontro em Brasília com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. A reunião foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Abre aspas para o Bolsonaro: por enquanto sou candidato, os outros candidatos aí você vê, Gustavo Lima, Caiado, Zema, eles têm seus partidos. Eu acho até que seria bom cada partido lançar seu candidato e no segundo turno os partidos se unissem para apoiar os dois que passaram para o segundo turno. Seria a melhor coisa a se fazer, segundo Bolsonaro. O ex-presidente também argumentou que não há razão para abrir mão do seu capital político nesse momento, descartando um apoio antecipado a outro nome. Segundo ele, a melhor estratégia é aguardar. Abre aspas novamente para Bolsonaro: por que alguns me acusam que eu tenho que abrir mão do meu capital para apoiar alguém? Eu não tenho que abrir mão. Vou esperar o momento certo. Tenho uma experiência que ninguém tem.
Eu peguei uma pandemia e uma guerra e entreguei o governo no azul. Fizemos coisas que ninguém podia imaginar, concluiu Bolsonaro. Que agora, né, o Valdemar da Costa Neto agora já pode novamente conversar, né, com o Bolsonaro. Não podia, né? Eles não podiam estar lado a lado. Umas medidas judiciais absurdas aí do Extremo Tribunal Federal, principalmente do ministro, né, Alexandre de Moraes. Falando no ministro Alexandre de Moraes, o caso Felipe Martins está avançando, né, com algumas novas informações e pode complicar ainda mais a situação de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Uma reportagem realizada pelo jornalista Leonardo Desideri no jornal Gazeta do Povo trouxe à luz novas informações sobre o caso Felipe Martins nos Estados Unidos, que reforçam grandemente a suspeita de armação contra o ex-assessor para assuntos internacionais no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Existe uma fundada desconfiança de conluio entre autoridades brasileiras e americanas para forjar provas e manter o Felipe Martins preso. Há indícios fortes de que dados de entrada de Martins nos Estados Unidos foram manipulados por autoridades com objetivos escusos. As informações incorretas, corrigidas somente em junho de 2024, foram a base para justificar a sua prisão cautelar no Brasil. Martins ficou preso preventivamente por 6 meses em Curitiba, entre fevereiro e agosto do ano passado, em um processo repleto de ilegalidades. Tudo indica, segundo juristas consultados até aqui, que o objetivo é fazer um jogo psicológico com o objetivo de arrancar uma delação. É a mesma coisa que estão fazendo com o Cid, né? Com o Mauro Cid. A investigação sobre o caso, que já tem uma denúncia apresentada nos Estados Unidos, poderia implicar membros da Polícia Federal brasileira, né, envolvidas na coleta de provas que justificou a prisão de Martins. Por tabela, poderia impactar também o ministro do STF, Alexandre de Moraes, aliás, já impactou, relator do caso. O juiz brasileiro já é alvo de um processo por tentativa de censurar cidadãos americanos e é personagem central de um projeto de lei no Congresso dos Estados Unidos contra autoridades estrangeiras que praticam a censura. Moraes foi quem autorizou a prisão preventiva com base em dados fornecidos pela equipe da Polícia Federal, coordenada pelo delegado Fábio Schor, que é o delegado, né, do Alexandre de Moraes. A confirmação de manipulação de dados geraria questionamentos graves sobre a integridade das investigações comandadas pela Polícia Federal. Nos Estados Unidos, também há suspeita de conluio de autoridades brasileiras com burocratas no governo democrata de Joe Biden, o que tende aí a aumentar a repercussão internacional desse caso. Vamos ver se vai se confirmar mesmo, né, algumas previsões aí de que esse caso pode derrubar autoridades brasileiras. E eu acho que sim, hein? A situação vai se complicar. E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, confirmou que a definição sobre a distribuição das comissões permanentes será concluída até hoje, ou até amanhã, né? Para o terror do sistema, até amanhã, quinta-feira. Para o terror do sistema, Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, deve ficar à frente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, o CREDEM. E com 99 parlamentares, a maior bancada da Câmara é do PL. E o PL reivindica a liderança da Comissão, né, de Relações Exteriores, né? Deve ficar à frente aí da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, como parte da distribuição proporcional, né, dos cargos. O líder da legenda, Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, reforçou a Hugo Mota que o partido não vai abrir mão da indicação de Eduardo Bolsonaro para o comando da comissão. Segundo Mota, a divisão segue critérios regimentais baseados no tamanho das bancadas. E o deputado disse que essa distribuição é uma praxe regimental e não há como mudar isso, segundo o presidente da Câmara. A Comissão de Relações Exteriores é um espaço crucial para a política externa da Câmara. Para a direita, o controle das relações exteriores é estratégico, porque viabiliza interlocuções internacionais diretas. Eduardo Bolsonaro, alinhado ao ex-presidente dos Estados Unidos, ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem usado sua posição para reforçar pautas conservadoras e criticar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Diante disso, o PT já começou a surtar para bloquear a nomeação e defende que um partido de centro assuma a presidência da comissão. Além disso,
Parlamentares da sigla acionaram o STF para solicitar a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro sob a acusação de que ele estaria agindo contra o interesse do país. Eduardo tenta influenciar o governo americano contra o Brasil. Isso pode gerar conflito institucional, segundo declaração Lindenberg Farias, né? O honestíssimo Lindenberg Farias, né? O lindinho, né? Da lista da Odebrecht, né? Roubaram muito dinheiro e estão aí apontando o dedo para os outros, né? E o Hugo Mota tem surpreendido e é regimento, né? Está seguindo o regimento da casa. O problema é que há muito tempo, principalmente depois que o STF passou, né? Saiu da... acabou interferindo dentro do Congresso, faz tempo que não tinha um deputado, né, ou um parlamentar que tivesse a coragem de cumprir, simplesmente cumprir, né, o que é o regimento da casa, o regimento do parlamento. E o Hugo da Mota, ele prepara esse golpe no sistema apenas cumprindo o regimento, né? Só isso, cumprindo a lei, né? O que regimenta a Câmara dos Deputados, a casa, no caso dos deputados federais do Brasil. Bom, vamos com a parte esportiva do nosso Fatos, Informações e Opiniões, falar de Libertadores e América, porque já tem o primeiro classificado aí a fase de grupos da Libertadores, e é o Alianza Lima, né? O Alianza Lima ganhou do Deportes Iquique fora de casa, lá no Chile, 2-1, e ontem apenas empatou, mas o empate no agregado, no empate em 1-1, né? No agregado deu o resultado de 3-2 para o Alianza Lima. O Alianza Lima segue e vai para a fase de grupos agora da Libertadores. E hoje tem Cerro Porteño e Melgar. O Cerro Porteño já foi no Peru e ganhou por 1-0, agora joga em casa, precisando apenas de um empate para se classificar à fase de grupos. E tem aquele jogo, o jogo histórico do Corinthians, né? Hoje é dia do Corinthians fazer história, né? Pro bem ou pro mal. E claro que os corintianos esperam que seja pro bem do Timão, né? Porque complicou o jogo de ida lá, né, em Guayaquil, perdeu por 3-0, um jogo que teoricamente seria fácil, ou pelo menos que não perdesse muito, mas o jogo não foi difícil para tomar de 3-0. Acabou tomando 3-0 e no final, no segundo tempo, pela pressão que foi exercida, acabou até ficando barato, porque poderia ter sido mais. Então 3-0, o Corinthians joga hoje com a força da sua torcida, ingressos esgotados para o confronto de hoje. O Corinthians precisa devolver os 3 gols de diferença, 3-0, 4-1, 5-2, para levar a decisão para os pênaltis. E se quiser se classificar direto, tem que vencer por 4 gols de diferença. E tem muita gente apostando que o Corinthians não vai se classificar. Claro que os torcedores corintianos e o elenco corintiano são contrários a essas opiniões, né? Principalmente dos comentaristas, porque realmente é muito difícil, né? É muito difícil uma virada dessa. Mas eu acredito que o Corinthians vai se classificar sim no jogo de hoje. O resultado é difícil de fazer? 3-0? É muito difícil. Mas eu acredito que o Corinthians vai conseguir passar. E no tempo normal, hein? Com mais de 3 gols de diferença aí, o Corinthians deve vencer o Barcelona de Guayaquil. Eu não estou falando que vai vencer, o pessoal já cobra, né? O pessoal depois no outro dia fala assim, você falou que ia ganhar. Não, eu não falei que ia ganhar. Eu acho. Achar não é cravar, né? Não tem como cravar, ninguém tem, é futebol, acontece de tudo, o Corinthians pode perder de 3-0, mas eu confio que o Corinthians vai sair do jogo de hoje classificar. Não se classificar, vai ter problemas, vai começar uma crise, tem aí o Palmeiras já no domingo pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, enfim, né? Uma não classificação vai ser muito ruim para o Corinthians aí, diante do Barcelona de Guayaquil, que foi a primeira derrota do Corinthians para o Barcelona, né? Eles se enfrentaram poucas vezes também, mas foi a primeira derrota. E o Corinthians agora tenta devolver esses 3 para levar a decisão para os pênaltis ou ganhar por 4 gols ou mais e se classificar diretamente à fase de grupos da Libertadores. Eu acredito que o Corinthians se classifique, repetindo para você. E ainda tem amanhã, né, o Bahia jogando contra o Boston River do Uruguai. O primeiro jogo foi 0-0, né? Lá no Uruguai, e agora na Fonte Nova, amanhã o Bahia faz o jogo da volta. E na Copa do Brasil, nós tivemos jogos ontem, vamos ter jogos hoje também, né? Nós tivemos 4 partidas sendo realizadas ontem e hoje mais jogos, né? Nós tivemos o Operário de Várzea Grande sendo eliminado pelo Novo Horizontino, 1-0 para o time paulista, né? O Novo Horizontino ganhou do Operário por 1-0 e vai a mais uma fase, a terceira fase agora da Copa do Brasil, né? O Remo
foi eliminado pelo Criciúma, 2-1 lá em Belém do Pará. O time catarinense segue então na competição, venceu fora de casa por 2-1. O Bragantino empatou com o São José do Rio Grande do Sul em 1-1 no tempo normal. Nos pênaltis venceu por 4-2, o Bragantino avança. Lá na Paraíba, o Botafogo, né, venceu o Concórdia por 4-0, também segue aí na Copa do Brasil. Hoje ainda tem Vitória e Náutico, o baiano contra o pernambucano. Nós teremos o Operário de Ponta Grossa jogando contra o Tombense de Minas Gerais. O Atlético de Minas Gerais enfrenta o Grêmio Gaúcho, o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. O Capital do Distrito Federal vai enfrentar o Porto Velho de Rondônia. O Maracanã de Maracanaú, no Ceará, vai enfrentar o Ceilândia do Distrito Federal. O Ceará enfrenta o Confiança, né, de Sergipe. E o Atlético Goianense de Goiás vai jogar contra o Retrô de Pernambuco. Esses são os jogos de hoje. Amanhã tem o Atlético Paranaense enfrentando o Guarani de Bagé, do Rio Grande do Sul. O Vila Nova de Goiás enfrenta o Rio Branco de Venda Nova, do Espírito Santo. E o CSA joga contra o Alagoano, né? Joga contra o Paraense Tuna, né? São esses aí os confrontos que nós teremos pela Copa do Brasil. Bom, encerrando então o nosso Fatos, Informações e Opiniões de hoje com o Ed Moreno, né, aqui no YouTube. Você pode participar do nosso canal aí, clicando, dando seu joinha, né, deixando seu like, comentando, curtindo, se inscrevendo e também compartilhando para que você possa nos ajudar na divulgação do Fatos, Informações e Opiniões. Lembrando para você de novo que amanhã nós estaremos lá no Clube do Laço, a partir de amanhã até o domingo, né, nós estaremos lá no Clube do Laço Lindo Amaral Cardinal, acompanhando o 47º Encontro Estadual do Laço Comprido aqui em Ponta Porã. Aliás, vamos para lá, né? Boa festa para nós, boa festa para vocês e boa cobertura para nós da imprensa que estaremos por lá, né? Acompanhando esse grande evento, né? Deve estar por lá o Porvinha está sempre, né? Nos últimos eventos que teve, sempre teve eu por lá com o Porvinha, né? Hoje deve ter mais gente por lá. A partir de amanhã, né, o Tião Prado também, do Ponta Porã Informa, deve estar por lá. E alguns outros jornalistas, o Antônio Coca já conversou comigo também, deve comparecer por lá. Então, vamos nos preparar para essa grande festa amanhã. Então, o Fatos, Informações e Opiniões estará lá no Clube do Laço Lino do Amaral Cardinal, no 47º Encontro Estadual do Laço Comprido. Até lá!